Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos continuidade ao terceiro trimestre de 2022. Neste, estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E no próximo domingo estudaremos a lição de número 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Vamos prosseguir falando sobre os ataques, sobre as investidas de Satanás contra a igreja nestes últimos tempos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí conosco, nos assistindo neste momento. Compartilhe esta aula com outros professores e alunos e assim vamos alcançar pessoas que precisam do auxílio para ministrarem as suas aulas e de alunos que são interessados em aprender um pouco mais e ajudar também o seu professor na hora da ministração em classe. Dando prosseguimento, nós vamos orar ao Senhor e logo após iniciaremos a nossa aula. Pai querido, agradecemos a Ti de coração por estarmos mais uma vez diante, Senhor, desta tela para transmitir a Teus filhos esta lição. Que o Teu Espírito nos inspire e que eles possam receber esta lição e que possam também transmiti-la com bastante clareza para os seus alunos. Assim oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados irmãos, vamos começar a nossa aula com o nosso texto áureo, que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos à nossa verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Vou repetir. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Vamos então à leitura bíblica em classe. Encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 23. Vamos, pois, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, conceituar o materialismo e o ateísmo. Segundo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. Terceiro, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E, por último, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. Vamos prosseguir e começar já a nossa aula com a nossa introdução. Leiamos e vamos comentar, fazer a nossa prática de sempre. Sempre argumentando quando acharmos necessário, mas seguindo os tópicos da lição, porque entendemos que você tem a revista nas mãos e você precisa desenvolver a sua aula baseada no que você tem a oferecer para os seus alunos na revista que tanto você quanto o seu aluno tem em mãos. É bom levar subsídio? É muito bom, mas é bom obedecer
os objetivos da lição e seguir o passo a passo já determinado pelo nosso comentarista. Vamos lá? Nesta lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoateísmo. Nós falaremos sobre o neoateísmo nesta aula, mostraremos alguns símbolos. Aliás, a nossa imagem que nós colocamos lá no início da aula tem exatamente um símbolo do ateísmo. O ateísmo tem ressurgido agora com simbologia, agora com propósitos. Agora nós temos um ateísmo ativista. Alguns chegam a dizer que é um ateísmo evangelizador às avessas, ou seja, eles promovem os seus ensinamentos através das escolas, principalmente através das universidades, e fazem com que nossos jovens, e querem incutir na cabeça também de nossas crianças, o pensamento da não existência de Deus, ou seja, o pensamento de que Deus não existe. Portanto, é um ataque severo do inimigo contra os princípios cristãos. Prosseguindo ainda nessa introdução, temos o seguinte: é mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição? O primeiro tópico da nossa lição fala sobre compreendendo o materialismo e o ateísmo. É um tópico que vai mostrar o conceito para que você, querido professor e aluno, entenda o que é o materialismo e o que é o ateísmo, se você ainda não sabe. Vamos lá? Primeiro, o materialismo. É o primeiro item do primeiro tópico. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. É ignorar tudo aquilo que não se vê. E então ter como realidade apenas aquilo que podemos ver, que podemos tocar. Materialismo é isto. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Assim, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. O materialista não acredita no invisível, não acredita no intangível. O materialista, ele só acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele consegue perceber com os olhos e com os seus sentidos. Aquilo que ele não vê, ele não acredita. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Nós estamos vivendo, amados irmãos, um tempo de materialismo exacerbado, podemos dizer assim. As pessoas estão visando apenas o material, o tangível. Mas nós sabemos muito bem que existe um mundo espiritual. E neste mundo espiritual estão os anjos, estão também os demônios. Neste mundo espiritual está Deus, está também Satanás, o inimigo de nossas almas. Ora, quando nós falamos que o que é real é apenas aquilo que é material, nós estamos dizendo que aquele que acredita em Deus é um supersticioso, é alguém que vive no mundo da magia, como dizem os antropólogos. Quando nós estudamos antropologia, somos instruídos a pensar que houve um tempo em que o homem acreditava no invisível, e isto é caracterizado como um tempo chamado tempo da magia. Não, amados irmãos, nós não vivemos de magia nem de superstições. Nós vivemos um mundo no qual estamos convivendo com o material
e com o espiritual, com o tangível e com o intangível. Não somente Deus, mas as forças espirituais invisíveis existem e influenciam na vida do homem. Vamos agora ao ateísmo, segundo item do primeiro tópico. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as da natureza meramente material, tornaram-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Prosseguindo, vamos a esta tela que traz para você argumentos da existência de Deus. Amados, eu trouxe aqui 3 argumentos. Na verdade, existem vários argumentos sobre a existência de Deus. Mas eu trouxe 3 que servem para, de modo simples, mostrar que Deus verdadeiramente existe. É claro que o ateu vai dizer para você assim: então me dá uma prova material de que Deus existe. Nós não precisamos nos esforçar para isso. Aliás, Deus não se preocupou em mostrar isto em sua palavra, porque Deus está revelado. Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O texto que lemos de Romanos capítulo 1, versículo 20, fala que Deus está claramente revelado. Não precisamos provar que Deus existe. Aliás, esta prova cabe a eles. Nós vamos ler daqui a pouquinho um texto sobre isso. São os ateus que precisam provar para nós que Deus não existe. E eu vou mostrar isso para você ainda nesta aula. Mas vamos aos argumentos da existência de Deus. O primeiro argumento é o argumento do desígnio, ou da intenção, ou do propósito. A organização minuciosa dos elementos do universo revelam o desígnio de um ser divino criador. Ora, meus amados irmãos, olhando para as galáxias, olhando para as estrelas, olhando para o universo que está milimetricamente organizado, olhando para a própria constituição do corpo humano, nós vemos que tudo foi feito com uma intenção, com um propósito. Não podemos dizer que isso foi obra do acaso. Não foi o acaso quem fez o homem. De modo algum, foi Deus quem fez intencionalmente o homem com propósito. Há uma ilustração interessante. Dizer que o homem é obra do acaso, o universo é obra do acaso, é dizer que alguém ajuntou plástico, alguém ajuntou ferro, fios e jogou para cima, e quando caiu uma aeronave. Ora, por que estou dando esse exemplo? Porque uma aeronave é um dos projetos mais meticulosos que temos, que mostra que há por detrás ali uma engenharia, um projeto, um desenho, um design, tudo preparado para que um avião ele possa decolar e aterrissar com perfeição e transportar passageiros com segurança. Cada um daqueles sensores, cada um daqueles instrumentos presentes no avião tem a sua função, tem a sua intenção, tem o seu propósito. Assim também poderíamos falar do corpo humano. Cada elemento do nosso corpo tem o seu propósito, cada órgão, cada célula. Ora, meus amados irmãos, por detrás disso tudo há uma mente inteligente, alguém que realmente fez com bastante cuidado, com carinho, e fez com bastante perfeição. Há por detrás disso um Deus criador. O segundo argumento é o argumento da crença universal. A crença da existência de um ser superior é comum a todos os povos. Isso quer dizer que Deus, quando fez o homem, já o fez com capacidade de crer no invisível, crer no intangível. Portanto, nós podemos dizer que muitas vezes, por falta de conhecer de fato a Deus, a pessoa adora
a outros deuses, a lua, as estrelas e até mesmo a outro homem. Mas a crença, a capacidade de crer foi dada a todos os homens. Isso prova que realmente Deus, quando fez o homem, o fez para que pudesse crer nele. E terceiro e último que nós trouxemos para você, é claro que existem mais, o argumento da criação. Todo efeito deve ter uma causa suficiente. Ora, se o universo hoje existe, é porque ele teve um princípio. Houve um princípio. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não existe um efeito sem uma causa suficiente. Ou seja, se existe o universo hoje, é porque Deus, com suas poderosas mãos, o fez. Ele deu início a todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz em João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E diz mais, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo tem um princípio, tudo tem uma causa, e a causa primária de todas as coisas é o nosso Deus. Eu deixo para você esses argumentos que você pode utilizar na sua aula no próximo domingo, caro professor. Prossigamos, vamos às raízes do materialismo e ateísmo. Vamos ao primeiro item do segundo tópico, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos capítulo 1, texto que nós lemos, versículo 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens se dizem sábios, porém se tornaram loucos, como nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 22. O salmista destaca, diz o nécio no seu coração, não a Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte da sua mente egoísta, materialista e ateia. Meus amados irmãos, por detrás do materialismo e do ateísmo está a negação não somente de Deus, mas também do pecado. Porque se eu digo que não existe Deus, eu digo que não existe uma ofensa a esse Deus que é o pecado. Ora, se eu digo que não existe Deus e não existe pecado, eu também vou dizer que não existe plano de salvação. Ora, em sequência, eu vou dizer que a pessoa de Jesus Cristo nada mais foi do que um ser histórico. Enfim, a negação da existência de Deus, o olhar apenas para o que é material, leva-nos a desconsiderar as doutrinas bíblicas em um efeito dominó. Deus não existe, então o pecado não existe, então salvação também não existe, Salvador também não existe, Espírito Santo, para que habitar no coração do homem? Veja que desencadeia uma série de pensamentos contrários às doutrinas bíblicas e por isso é um ataque contra a Igreja de Cristo. Prosseguindo, o segundo item do segundo tópico, a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, os homens estão com seus olhos obscurecidos por causa do pecado. O pecado e também a ação de Satanás é nítida nos últimos tempos. Os homens não conseguem enxergar os milagres que Deus faz. Os homens não conseguem enxergar a ação de Deus, livrando, curando, libertando, transformando vidas. E temos visto isso no nosso dia a dia. Para eles, tudo é muito simples, material e não há nada de espiritual por detrás das ações que nós vemos nos últimos dias.
Portanto, vamos observar com bastante cuidado esta sutileza de Satanás, que está querendo cegar também os servos e servas do Senhor. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Então, amados irmãos, é muito simples enxergar Deus, ver Deus através da criação, vê-lo através das obras criadas, através da dimensão extraordinária do universo. Já lemos a respeito de pessoas que passaram a crer em Deus após voltarem de uma viagem espacial, ou seja, quando saem desta Terra e veem a perfeição e veem todo o universo que está ao redor, se sentem tão minúsculos que quando descem de lá e retornam à Terra, eles passam a acreditar que um Deus realmente existe. Então, não é difícil entender e ver claramente a existência e a ação de Deus, mas o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Temos então pessoas de coração endurecido e de olhos fechados e tapados pelo inimigo de nossas almas que não conseguem entender quem é Deus, o seu propósito, o seu plano, e assim estão mergulhados no ateísmo e no materialismo. Terceiro tópico da nossa lição: pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Vamos ao primeiro item. Negação da existência de Deus é o primeiro item do terceiro tópico. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmar em provas, entre aspas, científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. Em outras palavras, o ateu depende da não-fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós. Amém. Deus já se revelou, meus amados irmãos. É o homem querendo não crer. É o homem querendo invalidar a revelação divina. Deus se revelou através da sua palavra. Deus se revelou através do seu Filho, como temos em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus se revelou através da natureza. Deus está revelado bem claramente para todos os homens que queiram realmente crer nele e confiar nele. Mas estes homens que defendem estas ideias, eles escolheram não crer. Eles escolheram não acreditar. E não tem nenhum fundamento, por isso recorrem à cientificidade. Porém, o que acontece é que a ciência tem comprovado a existência de Deus. E aí, eles precisam então de um ativismo, eles agora precisam de convencer, através de estudos próprios, que realmente Deus não existe. É isso que eles têm buscado nos últimos tempos. Mas a ciência tem comprovado que há um Deus que cuida, que há um Deus que sustenta e que há um Deus que criou todas as coisas que estão ao nosso redor. Segundo item do terceiro tópico, negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nós temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos, porque às vezes nós também
na nossa fala, nós consideramos o ser humano como um animal racional. Nós não somos animais racionais. Nós somos o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nada de dizer que o homem é um animal irracional. Não. Não somos resultado de um processo evolutivo também? Não. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para podermos nos relacionar com Ele. E Deus fez isso porque também tinha o propósito de revelar o seu Filho através da natureza humana. Jesus Cristo não foi um ser evoluído, não. Ele foi homem nesta terra, assim como nós somos. Então, tomemos cuidado com esta ideia de colocar o homem em um processo evolutivo. Ideias que surgiu com Charles Darwin. Depois ele mesmo voltou atrás de alguns ensinamentos que ele defendeu. Portanto, vigiemos, pois, nessa parte. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Ao pensar em um processo evolutivo, temos que pensar quando é que um ser não vivo se tornou em um ser vivo. Ou será que o ser vivo gerou o ser não vivo? É algo que serve para você questionar junto com seus alunos e aproveitar para acender esse debate em classe. Também não podemos, até hoje não foi possível entender esta diferença, esta linha entre o animal e o ser humano. Apesar de alguns ainda afirmarem que o homem ele é descendente dos macacos, mas ainda não há prova cabal disso, porque a teoria da evolução ainda continua e sempre será uma teoria e nunca uma ciência. Por isso nós vemos hoje nas escolas sendo ensinado o criacionismo e o evolucionismo. Talvez você não tenha notado, mas nos livros que os seus filhos recebem, meu querido professor e aluno da escola dominical, nas escolas, eles já consideram o criacionismo e o evolucionismo. E cresce cada vez mais em nações como Estados Unidos da América o ensinamento do criacionismo junto com o ensinamento do evolucionismo. Porque se precisamos de fé para crer que o homem foi criado por Deus, também precisaremos de fé para acreditar que o homem descendeu de um processo evolutivo. Isso tem sido entendido por algumas universidades e hoje já observamos o pensamento criacionista sendo ensinado para as crianças, assim como o ensinamento do evolucionismo. Precisamos então continuar reafirmando as verdades bíblicas. Foi Deus quem criou todas as coisas. É Ele quem sustenta todas as coisas pelo seu poder. Deus verdadeiramente é o Criador de todo o universo, apesar de toda a negação dos materialistas e dos ateístas. Chegamos ao último tópico da nossa lição, respondendo ao materialismo e o ateísmo. Aguarde mais um pouquinho, nós já estamos terminando a nossa aula. Vamos lá? Primeiro item do quarto tópico, afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que, pela fé, entendemos que os mundos, ou seja, o universo, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós precisamos fazer o que, caro professor e aluno? Estudar, meditar, confiar na palavra de Deus como revelação de Deus para nós e não nos movermos diante das doutrinas que estão combatendo contra a nossa fé. Nós destacamos o neoateísmo e vamos falar dele já já para que você possa entender o que é isto. Eu trouxe para você estes símbolos
do neo-ateísmo. Nós encontramos isso na internet, é fácil você encontrar. Existe uma diversidade já de símbolos, porque o ateísmo agora vem com uma nova roupagem, vem mais agressivo, vem com símbolos, vem se infiltrando nas ideias propagadas nas universidades e também na política. Então nós temos um neo-ateísmo evangelizador, podemos dizer assim, entre aspas, defensor ardoroso dos seus pensamentos para combater os pensamentos a respeito de Deus. E eu trouxe para você definição que não está na nossa revista, mas você deve aproveitar essas definições e levar para o seu aluno. O que é o neo-ateísmo ou o novo ateísmo? É um movimento social e político que começou no início da década de 2000 em favor do ateísmo e do secularismo e que é promovido por escritores ateus modernos que defendem a ideia de que, preste atenção no que está escrito em negrito, a religião não deve ser simplesmente tolerada, deve ser combatida, criticada e exposta por argumentos racionais sempre que a sua influência surge. Ora, nós estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós vemos aí nesta frase o que de fato está acontecendo. O novo ateísmo está combatendo contra a Igreja, está criticando os argumentos bíblicos, está combatendo a nossa fé. Veja que a ideia é sempre que surgir a influência do cristianismo ou de outra fé em um Deus, eles se levantarem e combaterem. Se levantarem e defenderem a ideia de que Deus não existe. E nós temos textos já, artigos publicados em várias revistas, vários artigos universitários, nos quais nós encontramos a defesa do neoateísmo, combatendo de fato e claramente as ideias cristãs, principalmente. Olha o que diz o segundo parágrafo que nós deixamos para você. O novo ateísmo adequa-se e muitas vezes sobrepõe-se ao humanismo secular e ao antiteísmo, ou seja, ele às vezes se torna mais agressivo por causa de quê? Particularmente em sua crítica do que muitos novos ateus consideram ser, presta atenção nisso, meu querido professor, a doutrinação das crianças e a perpetuação das ideologias baseadas na crença no sobrenatural. Ou seja, eles são mais agressivos contra a doutrinação das crianças. Isso que você faz na escola dominical, levar o seu filho para a escola dominical, ensinar a palavra de Deus. Os novos ateus estão dizendo o seguinte: nós não podemos deixar que as crianças sejam instruídas com a ideia de que Deus existe. Nós temos que mostrar a essas crianças que isso não é o correto, que na verdade Deus não existe. Eles buscam agir assim para tirar da mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, a ideia de Deus, de um Deus moral que exige comportamento moral. Ora, meus amados irmãos, identifiquemos as investidas do inimigo nesta área. O neoateísmo ou novo ateísmo é uma realidade presente na política brasileira. Temos visto isso. Ainda bem que temos representantes lá no Congresso que podem nos defender em alguns momentos e nos ajudar a resistir a este ataque de Satanás nestes últimos tempos. Segundo item do quarto tópico, fazendo uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é cientificismo. O que é isso? A ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. De ciência isso não tem nada, meus amados irmãos. São pressupostos, são argumentos. E eles querem achar, de alguma maneira, fundamento racional para defender as suas ideias. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade
para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Aliás, nós oferecemos a Deus um culto racional. Devemos usar nossa fé e também a nossa razão para expressarmos nossa confiança em Deus. A razão e a fé andam juntas. Há momentos que nós não entendemos as coisas de Deus, mas isso não quer dizer que nós estamos acreditando naquilo que é irracional. É porque realmente Deus é Deus de mistérios. Deus é Deus de segredos. Há coisas que nós não sabemos. Isso não quer dizer que são coisas que não existem. Não. Há coisas que nós não sabemos. Isso não quer dizer que Deus não vai agir, não vai influenciar. Deus, ele trabalha no sobrenatural, que nós não conhecemos. Isso não é ser irracional. Nós entendemos as coisas de Deus pela palavra e por aquilo que nós vivemos em nossa vida, no nosso dia a dia como cristão. Eu trouxe para você um trecho do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meir Pirman, que é um grande ensinador que nós temos como referência. Ele diz aqui no seu livro o seguinte, eu vou ler para você e explicar de forma bem clara para você. Visto que são os ateus que se opõem às convicções mais profundas do mundo e mais fundamentais da raça humana, a responsabilidade de provar a não existência de Deus é deles. Ou seja, nós entendemos que a crença de um Deus é algo universal. Nós entendemos que a crença de Deus é algo que traz para nós o pensamento da moralidade, da justiça. Ora, isso é comum a todas as culturas. Portanto, se alguém levanta um questionamento contra as convicções mais profundas que existem no mundo, são eles que precisam provar a não existência de Deus, não nós que precisamos provar que Deus existe. Não podem, sincera e logicamente, se dizerem ateus enquanto não apresentarem provas irrefutáveis de que, de fato, Deus não existe. E sabe, irmãos, uma pequena prova demonstrará que há Deus. É interessante isto porque eu quero ler um trecho para você deste livro. Ele diz o seguinte, Meir Pirman diz o seguinte, um pouco de evidência demonstrará que Deus existe. Antes que se diga que não há Deus, devem-se analisar todos os elementos do universo. Devem-se investigar todas as forças mecânicas, elétricas, biológicas, mentais e espirituais. Deve-se ter conhecimento de todos os seres e compreendê-los completamente. Deve-se estar em todos os pontos do espaço a um só tempo, para que possivelmente Deus não esteja em alguma parte, em alguma outra parte, e assim escape a sua atenção. Essa pessoa deve ser onipotente, onipresente, eterna, de fato. Essa pessoa deve ser Deus, antes que ela afirme dogmaticamente que não há Deus. Que argumentação interessante. Para você dizer que não há Deus, você tem que estar em todos os espaços, em todos os lugares, porque ele pode estar existindo em algum espaço e você não saber. Então, para saber e para dizer que não existe Deus, precisa estar em todos os espaços, conhecer todos os elementos da natureza, para dizer que ele realmente não existe. E para alguém chegar a fazer isso, tem que ser Deus, porque somente Deus preenche todas as coisas, está em todo lugar, onipotente, onipresente, onisciente, e pode reafirmar isso. Mas o próprio Deus já se revelou para nós, e nós temos consciência da sua existência. Prosseguindo no nosso texto que temos na tela, diz assim: o ateísmo é um crime contra a sociedade, pois destrói o único fundamento da moral e da justiça, um Deus pessoal que põe sobre o homem a responsabilidade de guardar as suas leis. O ateísmo é um crime contra o homem. Ele procura arrancar do homem o anelo pelas coisas espirituais, sua fome e sede do infinito. Então, amados irmãos, fiquemos atentos
a sutileza do materialismo e do ateísmo. E vamos à nossa conclusão. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nestes últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Amém! Vamos convidar você para a próxima lição, quando estudaremos sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Não perca a próxima lição, a sexta lição do terceiro trimestre de 2022, e eu espero você aqui na próxima semana para juntos estudarmos a sexta lição deste trimestre. Aqui me despeço, agradecendo a Deus por esse momento especial e dizendo a você que é um prazer estar com você aqui. Compartilhe esta aula, estude, se prepare e vá para a classe munido de informações, de subsídio, para fazer com que a aula seja interessante, cativante e que o seu aluno possa participar em todos os momentos, perguntando, respondendo, e assim você possa ter uma ótima aula. É o que eu desejo para você. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.